Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Aqui você encontra leituras narradas de grandes obras da literatura clássica, ideais para relaxar, refletir e adormecer. Inscreva-se e transforme a leitura em um ritual. As Mil e Uma Noites. A história de Beder, príncipe dos persas, e de Jauara, princesa do reino de Samandal. A Pérsia é uma região tão extensa que não é sem razão que os seus antigos reis se ordenavam no soberbo título de reis dos reis. Quantas as províncias, sem falar dos outros reinos conquistados, tantos eram os reis. Estes não somente lhe pagavam grandes tributos, como também eram submissos, como os são os governadores aos reis. Um desses reis, que iniciara seu reinado por grandes e felizes conquistas, governava havia muitos anos, com uma sorte e uma tranquilidade que o tornavam o mais satisfeito de todos os monarcas. Só num ponto ele se julgava infeliz: estar muito idoso e de todas as suas mulheres não haver uma só que lhe tivesse dado um príncipe que lhe sucedesse após sua morte. No entanto, possuía mais de 100, todas acomodadas magnífica e separadamente, com escravas para servi-las e eunucos para guardá-las. Apesar de todos os seus cuidados para torná-las felizes e adivinhar seus desejos, nenhuma correspondeu às suas atenções. Frequentemente traziam-lhe mulheres dos países mais distantes, e ele, não se contentando em pagá-las, sem dar atenção ao preço, desde que gostasse delas, ainda acumulava os mercadores de benefícios para atrair outros, na esperança de finalmente conseguir ter um filho. Não deixava tampouco de fazer boas obras para agradar aos céus. Dava esmolas imensas aos pobres. Demonstrava grande generosidade para com os devotos da sua religião, desejando obter, por meio das suas preces, o que ardorosamente almejava. Certa vez, conforme o costume diário dos reis, seus predecessores, que reuniam os cortesãos, os embaixadores e todos os estrangeiros de distinção que viviam na corte, e tratavam não das questões concernentes ao Estado, mas das ciências, da história, da literatura, da poesia e de tudo o que alegrava o espírito. Um eunuco lhe anunciou que um mercador de vinho de um longínquo país, com uma escrava, solicitava permissão para comparecer à sua presença. Que entre e espere, disse o rei. Falarei com ele depois da assembleia. Introduzido, foi o mercador posto num lugar de onde podia ver o rei à vontade e ouvi-lo falar aos que o rodeavam. Assim, procedia o monarca com todos os estrangeiros. Fazia-o expressamente para que se acostumassem a vê-lo e, vendo-o falar com uns e outros familiarmente e com bondade, adquirissem confiança e não se deixassem surpreender pelo esplendor e grandeza que o cercavam, capazes de tirar a palavra aos que não estavam acostumados. Procedia assim com os próprios embaixadores. Primeiro comia com eles e, durante a refeição, informava-se da sua saúde, da sua viagem e das particularidades dos seus países. Quando a assembleia terminou e todos se retiraram, só ficando o mercador, prostrou-se este diante do trono do rei, de rosto no chão, e desejou-lhe o cumprimento de todos os seus desejos. Mal se levantou, perguntou-lhe o rei se era verdade que lhe trouxera uma formosa escrava. Senhor, respondeu o mercador, não duvido de que tenhais lindas escravas.
uma vez que as procurais em todos os lugares do mundo. Mas posso assegurar-vos, sem temer elogiar demais a minha mercadoria, que nunca se viu uma que possa comparar-se a ela, se se considerar a sua beleza e todas as suas perfeições. Onde ela está? Disse o rei. Traga-a. Senhor, respondeu o mercador, deixei-a nas mãos de um oficial dos vossos eunucos. Ordenai que a tragam. Quando o rei a viu, ficou encantado. Só tinha olhos para sua figura bela e delgada. Por fim, entrou no seu gabinete, para onde o seguiu com alguns eunucos. Um véu de cetim vermelho listrado de ouro escondia o rosto da escrava. O mercador tirou-o e o rei da Pérsia viu uma criatura que excedeu em beleza todas as que ele conhecera até então. Apaixonado por ela desde aquele momento, perguntou ao mercador por quanto queria vendê-la. Senhor, respondeu o mercador, dei 1000 moedas de ouro a quem a vendeu a mim, e calculo que gastei a mesma soma nos 3 anos durante os quais viajei para chegar à vossa corte. Não me cabe estipular preço a tão grande monarca como vós. Suplico-vos recebê-la como presente, se vos agrada. Devo-te muito, disse o rei, pois não é esse o costume dos mercadores que vêm de tão longe proporcionar-me prazer. Vou mandar pagar-te 10.000 moedas de ouro. Estás contente? Senhor, respondeu o mercador, teria-me julgado feliz se tivesseis querido aceitá-la por nada, mas não ouso recusar tão grande generosidade. Não deixarei de anunciá-la no meu país e em todos os lugares por onde passar. A soma foi-lhe paga, e antes que ele se retirasse, o rei mandou que lhe dessem, na sua presença, um manto de brocado de ouro. A formosa escrava foi, por sua ordem, alojada no mais esplêndido aposento, depois do seu, com várias mulheres para servi-la, dar-lhe banho e vesti-la com os mais luxuosos tecidos, além de a ornarem com as mais belas joias e os mais finos diamantes. As escravas, cuja única função era agradar ao rei, encheram-se de assombro diante da beleza da escrava recém-chegada. Disseram ao rei: Senhor, se nos concederdes apenas 3 dias, serão tais as mudanças que não a reconhecereis. O rei, apesar do desgosto de se privar por tanto tempo do prazer de possuí-la, respondeu: Concordo, mas com a condição de manterdes a vossa promessa. Situava-se a capital do rei da Pérsia numa ilha, e o seu palácio, esplêndido, erguia-se à beira-mar. Tantos os seus aposentos como o da bela escrava tinham janelas que davam para o mar. 3 dias depois, a formosa escrava, magnificamente enfeitada, achava-se sozinha no aposento, sentada no sofá e apoiada a uma das janelas, quando o rei, informado de que podia vê-la, entrou. Ela, ao ouvir passos, virou imediatamente a cabeça, reconheceu o rei, mas sem demonstrar a mínima surpresa, sem levantar-se sequer para fazer-lhe uma reverência e recebê-lo, como se tratasse da pessoa mais indiferente do mundo. Voltou a apoiar-se à janela. O rei da Pérsia admirou-se de ver que a escrava tão bela não soubesse o que era etiqueta, mas atribuiu tal defeito à má educação que lhe fora dada. Prosseguiu, contudo, até a janela, onde, apesar da frieza com que acabava de o receber, deixou que o rei a acariciasse e a abraçasse. No meio das carícias e abraços, deteve-se o monarca para devorá-la com os olhos.
Minha bela e encantadora criatura, exclamou, dize-me, eu te peço, de onde vens e quem são os felizes pais que deram ao mundo uma obra-prima como tu? Como te amo e como te amarei. Nunca senti por outra mulher o que sinto por ti. Nunca vi tantos encantos que me subjugam inteiramente a ti. Meu coração, não me respondes, não me dás a conhecer, nem por sinal que é sensível ao testemunho que te dou do meu amor, nem levantas os olhos para dar aos meus o prazer de encontrá-los e de te convencer de que não se pode amar mais do que te amo. Por que ficas tão silenciosa? De onde vem essa frieza, essa tristeza que te aflige? Lastimas teus pais, teus amigos? Mas então um rei da Pérsia que te ama, que te adora, não é capaz de fazer-te esquecer tudo no mundo? Apesar de todos os protestos de amor do rei da Pérsia, apesar de tudo o que disse a escrava para obrigá-la a falar, ela permaneceu muda e de olhos baixos. O rei da Pérsia, contente com a sua aquisição, não insistiu, na esperança de que o bom tratamento não tardaria em fazê-la mudar. Bateu palmas, e as mulheres que vieram mandou que trouxessem o jantar. Em seguida, voltando-se para a escrava, disse-lhe, meu coração, aproxima-te. Ela se levantou e, colocando-se diante do rei, serviu a este antes de servir-se a si mesmo. A escrava comeu, mas sempre de olhos baixos, sem responder a uma única palavra, cada vez que ele lhe perguntava se as iguarias eram do seu gosto. Não insistindo, contudo, o rei perguntou-lhe como se chamava, se estava contente com o seu aposento, com suas joias e se a paisagem descortinada das janelas a satisfazia. Mas ela continuou calada. O rei já não sabia o que pensar. De repente, lembrou-se de que talvez fosse muda, mas refletia: será possível que Deus tenha formado uma criatura tão bela, tão perfeita e tão única, com tão grande defeito? Que pena! Mesmo assim, porém, não poderia deixar de amá-la como a amo. Mandando tirar a mesa, o rei lavou as mãos, enquanto a escrava fazia o mesmo. Aproveitando a oportunidade, perguntou às mulheres que lhe seguravam a bacia e a toalha se a escrava lhes falara alguma coisa. Respondeu uma delas: Senhor, não a ouvimos pronunciar uma palavra sequer. Prestamo-lhes os nossos serviços no banho. Penteamo-la, vestimos-la, mas ela nunca abriu a boca para nos dizer se estava contente ou não. Perguntamo-lhe: não tendes necessidade de nada? Desejais alguma coisa? Dai-nos as vossas ordens. Não sabemos por quê, mas não conseguimos tirar-lhe uma única palavra. É tudo o que podemos dizer-vos, majestade. O rei da Pérsia ficou mais surpreso do que antes. Pensando que a escrava estivesse deprimida, experimentou alegrá-la. Para isso mandou chamar todas as damas do palácio. As que sabiam tocar, tocaram. As outras cantaram e dançaram. Enfim, com vários tipos de distrações, alegraram o rei. Somente a escrava não tomou parte naqueles divertimentos. Quieta no seu lugar, sempre de olhos abaixados, apresentava uma tranquilidade inexplicável. Finalmente, todas as mulheres se retiraram para os seus aposentos e o rei dormiu com a formosa escrava. No dia seguinte, ele se levantou mais contente do que nunca e mais apaixonado ainda pela escrava, o que demonstrou pelo fato de decidir ligar-se apenas a ela. No mesmo dia, despediu todas as outras mulheres com ricas vestes, joias e grande soma de dinheiro, livres para casar-se com quem lhes aprouvesse.
Apenas reteve as matronas e outras mulheres idosas, necessárias para fazer companhia à bela escrava. Esta não lhe deu o consolo de uma única palavra durante o ano inteiro. Apesar disso, não deixou o rei de ser muito atencioso para com ela e de lhe demonstrar por sinais toda a força da sua paixão. No final do ano, estando o rei sentado um dia perto da escrava, dizia-lhe que o seu amor, em vez de diminuir, aumentava sempre. Minha rainha, não posso adivinhar o que pensais? Porém, nada é mais verdadeiro, e juro-vos, desde que tenho a sorte de vos possuir, considero o meu reino uma coisa insignificante quando vos vejo, e posso dizer-vos 1000 vezes que vos amo. Não quero que as minhas palavras vos obriguem a crê-lo, mas não o podeis duvidar. Depois do sacrifício que fiz por causa da vossa beleza, no grande número de mulheres que tinha no meu palácio. Lembrai-vos, há 1 ano que as mandei embora e não me arrependo. Nunca me arrependerei. Nada me faltaria se me dissesseis apenas uma palavra. Mas como podeis dizer-me se sois muda? Ai de mim, temo que isso seja a pura verdade. E como não o temer? Depois de 1 ano inteiro que vos rogo 1000 vezes por dia falar-me, e que vos conserveis num silêncio tão penoso para mim, se não consigo obter de vós esse consolo, faça o céu pelo menos que me deis um filho para me suceder depois da minha morte. Sinto-me envelhecer todos os dias e desde já precisaria de uma alegria para me ajudar a suportar o grande peso da coroa. Como desejo ouvi-la. Alguma coisa me diz que não sois muda, senhora, suplico-vos. Rompei tão longa obstinação. Dizei-me uma única palavra, e eu já não me importarei de morrer. A essas belas palavras, a bela escrava, que conforme o seu costume, o ouvira sempre de olhos baixos, e que além de lhe ter feito pensar que era muda, que nunca sorria, abençoou um leve sorriso. O rei da Pérsia, surpreso, proferiu uma exclamação de alegria e, como não duvidou que ela quisesse falar, esperou com indizível impaciência. A escrava, finalmente rompendo tão longo silêncio, disse-lhe: Senhor, tenho tantas coisas para vos explicar que não sei por onde começar. Creio que é meu dever agradecer-vos primeiro todas as graças e todas as honras com que me acumulastes e pedir aos céus que vos faça prosperar, que afaste as más intenções dos vossos inimigos e não permita que morrais depois de haver-me ouvido falar, e sim depois de longa vida. Senhor, não vos posso dar maior satisfação do que vos anunciar que estou esperando um filho. Desejo, como vós, que seja um menino. Senhor, rogo-vos tomar por bem a minha sinceridade. Estava decidida a nunca vos amar, bem como a guardar um silêncio perpétuo. Mas agora vos amo tanto como devo. O rei da Pérsia, contentíssimo em ouvir a bela escrava e por saber notícia tão importante para ele, abraçou-a ternamente. Luz ofuscante dos meus olhos, disse-lhe, não podia ter maior alegria neste mundo que aquela que acabais de me proporcionar. Falastes-me da vossa gravidez. Já não me sinto, portanto, o mesmo. No arrebatamento da sua alegria, o rei da Pérsia nada mais disse à bela escrava e retirou-se, dando a entender, porém, que voltaria logo. Como queria que a causa da sua alegria se tornasse pública, anunciou-a aos seus oficiais e fez chamar seu grão-vizir. Quando este chegou, encarregou-se de distribuir 100.000 moedas de ouro aos ministros da sua religião, aos pobres
e aos hospitais, em ação de graças a Deus. Dada essa ordem, voltou para a bela escrava. Senhora, disse-lhe, desculpai-me se vos deixei tão bruscamente. Permiti-me falar-vos outra vez. Quero saber de algo mais importante. Dizei-me, rogo-vos, minha querida alma, qual a razão que vos levou a ver-me, ouvir-me, comer e dormir comigo todos os dias, durante um ano inteiro, e permanecer em tão inabalável propósito. Já não digo de não abrir a boca para falar, mas de nem me dar a compreender que ouviu muito bem tudo o que vos dizia. Não compreendo como pudestes decidir-vos a isso. A causa deve ser bem extraordinária. Para satisfazer a curiosidade do rei da Pérsia, respondeu: Senhor, ser escrava, estar longe de meus pais, ter perdido toda a esperança de voltar, ter o coração despedaçado por me ver separada para sempre da minha mãe, do meu irmão, dos meus parentes, dos meus conhecidos, não são motivos bastante fortes para eu manter o silêncio que vós achastes tão estranho? O amor à pátria não é menos natural que o amor filial, e a perda da liberdade é insuportável a quem quer que tenha bastante senso para lhe conhecer o preço. O corpo pode estar submisso à autoridade do amo, mas a vontade não pode ser dominada, porque pertence sempre ao seu dono. Vistes disso um exemplo na minha pessoa. Não sei como não imitei uma infinidade de infelizes que o amor à liberdade leva à triste decisão de procurar a morte, por uma liberdade que lhes não pode ser tirada. Senhora, respondeu o rei da Pérsia, estou comovido do que me dizeis, mas parece-me que uma criatura linda e de bom senso como vós, escrava por causa do mau destino, devia ser feliz por dispor de um rei como o amo. Senhor, respondeu a bela escrava, seja qual for a escrava, como acabo de vos dizer, um rei não pode dominar a sua vontade. Mas visto que falais de uma escrava capaz de gostar, de pertencer a um rei e de amá-lo, se é de classe inferior, concordo em que ela deva julgar-se feliz na sua infelicidade. Mas que felicidade não cessará de considerar-se como escrava arrancada dos braços de seu pai e de sua mãe, e talvez de um amante a quem não deixará de amar por toda a vida. Mas se ela nada fica a dever ao rei que a comprou, julgai vós mesmo a dureza da sua sorte, da sua miséria, da sua aflição, da sua dor e o que ela é capaz de fazer. O rei da Pérsia, surpreso, respondeu: Como, senhora? Quereis dizer-me com isso que sois de sangue real? Esclarecei-me, por favor, a esse respeito, e não aumenteis mais a minha impaciência. Dizei-me quem são os felizes pais de tão grande milagre de beleza? Quem são vossos irmãos, vossas irmãs, vossos parentes, e particularmente como vos chamais? Senhor, disse então a bela escrava, meu nome é Gulnara do Mar. Meu pai era um dos reis mais poderosos do mar, e morrendo deixou o seu reino para meu irmão Saler e a rainha, minha mãe. Minha mãe também é princesa, filha de outro rei do mar, muito poderoso. Vivíamos tranquilamente no nosso reino, em perfeita paz, quando um inimigo, invejoso da nossa felicidade, entrou nos nossos estados com um exército poderoso. Penetrou até a nossa capital, apoderou-se dela e nos deu apenas o tempo de fugirmos para um lugar inacessível, com alguns oficiais fiéis que não nos abandonaram. Nesse retiro,
meu irmão não deixou de pensar num meio de afugentar o injusto ladrão. Um dia disse-me: minha irmã, os resultados dos menores empreendimentos são sempre incertos. Posso morrer no que estou meditando fazer para retornar aos nossos estados, mas a minha possível desgraça me aborrece menos do que o que vos poderia acontecer. Para vos preservar dela, desejaria vê-la casada, mas no mau estado em que se acham os nossos negócios, não vejo como poderíeis desposar um dos nossos príncipes do mar. Gostaria de que vos decidisseis a desposar um príncipe de terra. Diante da vossa beleza, estou certo de que não há nenhum, por mais poderoso que seja, que não ficaria encantado em dividir convosco a coroa. As palavras de meu irmão me encolerizaram. Meu irmão disse-lhe: eu, pelo meu pai e pela minha mãe, descendo como vós de reis e rainhas do mar, sem nenhuma aliança com os reis da terra, não pretendo, como eles, ligar-me mal. E fiz esse juramento desde que cheguei à idade suficiente para perceber a nobreza e a antiguidade da nossa casa. O estado a que estamos reduzidos não me forçará a mudar de opinião. E se deveis morrer na execução do vosso plano, prefiro morrer convosco a seguir um conselho que não esperava da vossa parte. Meu irmão quis fazer-me compreender que havia na terra reis nada inferiores aos do mar. Aquilo de tal forma me irritou, que ele, por sua vez, me disse palavras cheias de dureza. Nos despedimos, ambos muito pouco satisfeitos. Zangada como estava, lancei-me ao mar e fui ter a Ilha da Lua, apesar do terrível descontentamento que me obrigava a rumar para esta ilha. Não deixei de viver lá bastante bem, em lugares longínquos, mas minhas preocupações não impediram que um homem de certa distinção, acompanhado de alguns criados, me surpreendesse quando dormia e me levasse consigo. Deu-me provas de muito amor e envidou todos os esforços para me convencer a corresponder-lhe. Quando viu que nada lucrara com a doçura, pensou que teria êxito com a força, mas filo de tal modo arrepender-se da sua insolência que ele decidiu vender-me a um mercador, que por sua vez me cedeu a vós. Este mercador, um homem inteligente, meigo e humano, durante a longa viagem até aqui só me deu motivos para elogiá-lo. Quanto a vós, se não tivesseis tido para comigo todas as considerações que vos agradeço, se não tivesseis dado tantos sinais de amor com sinceridade da qual não posso duvidar, se sem hesitar não tivesseis dispensado as outras mulheres, eu não teria ficado convosco. Eu teria me lançado ao mar por esta janela, onde me saudastes pela primeira vez, quando me vistes neste aposento, voltando para o lado de meu irmão, minha mãe e meus parentes. Teria preservado no meu plano e o teria executado, se depois de certo tempo estivesse perdida para mim a esperança de uma gravidez. Já não penso mais nisso no estado em que me encontro. De fato, apesar do que pudesse dizer a minha mãe ou ao meu irmão, jamais acreditariam que tivesse sido escrava de um rei como vós, e nunca me perdoariam o erro. Por isso, majestade, príncipe ou princesa, meu filho será um penhor que me obrigará a jamais me separar de vós. Espero também que não mais me considereis uma escrava, mas como uma princesa que não é indigna da vossa aliança. Há outras leituras esperando por você.